Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e vamos para mais uma legislação específica. Agora a gente vai comentar com vocês a resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, número 170 de 2017, né? Ok, um assunto bem específico, que, claro, vai atender apenas os concursos do Ministério Público, né, tanto da União e todos os seus ramos, e também aos Ministérios Públicos Estaduais, né? Bem, rapidamente, vamos aqui para a ementa, né? Então, essa aqui é a Resolução 170, de 13 de junho de 2017, né? O que trata? Qual que vai ser o objetivo dessa resolução? Vamos ler a ementa. Tá? Eu sempre bato duro, sempre explico em detalhes a ementa, porque se o aluno tem a dimensão do que vai tratar determinada norma, ele já começa aí com o pé direito, né? Então vem comigo. Dispõe sobre a reserva aos negros no mínimo de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos, né? Opa, ou seja, então esta resolução ela vem regulamentar o quê? A reserva, né, de vagas, né? A reserva de vagas para candidatos negros. E aqui ele traz o assunto que é 20% no mínimo, né? Olha aí, no mínimo, né? 20% no mínimo, né? 20% no mínimo, né? Professor, este assunto aqui já foi falado? Sim. Este assunto aqui completa o assunto da Lei 12.990, né? De 2014. Só que lá fala em 20% da reserva de vagas para negros. Bacana, né? Então, isso aqui que a gente vai explicar. Ou seja, como que os ministérios públicos irá tratar este assunto dentro da sua corporação, né? Para o provimento de cargos, né? Da onde? Quem que vai estar abrangindo? O Conselho Nacional do Ministério Público, né? Do Ministério Público Brasileiro, aqui incluído o MPU e os seus ramos, né? Olha aí, que mais, né? Quem mais? Os Ministérios Públicos Estaduais, né? Tá aí. Bem como de ingresso da carreira de membros. Opa, ó. Então aqui é membros, ó, membros dos órgãos das carreiras, né? Do artigo 128, o artigo 128, inciso 1. O inciso 1, membros, né? Procurador da República, MPU e ramos, né? E inciso 2, membros do Ministério Público Estadual. Ou seja, essa resolução ela vai abranger também tanto os servidores públicos quanto os membros do Ministério Público, né? Ótimo, né? Uma abrangência enorme. Ou seja, essa resolução é o assunto obrigatório para todo e qualquer concurso do Ministério Público do Brasil todo, né? Artigo 1º, vem comigo aqui, olha só, objeto da lei, né? Sempre o artigo 1º, ele vem trazer qual que é o objetivo central da lei, né? A reserva de vagas aos negros, reserva de vagas aonde? Para os concursos públicos, para o provimento, atenção, cargos efetivos, né, cargos efetivos e vitalícios, né, dos membros, né, nos órgãos do Ministério Público e do Conselho Nacional do Ministério Público, inclusive de ingresso na carreira de membro, dar-se-á nos termos desta resolução. Então tá aí para a galera, né? É a reserva de vagas para negros, né? Ok? Bacana? Então vem comigo aqui, né? Artigo 2º. Olha só. O que traz o artigo 2º? O artigo 2º, o artigo 1º falou de reserva de vagas para negros nos concursos públicos, né? E aqui o artigo 1º falou isso, e o artigo 2º vai falar do percentual. Vem comigo. São reservadas aos negros o mínimo de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para o provimento de cargos efetivos do quadro pessoal do Conselho Nacional do Ministério Público e do quadro de pessoal do Ministério Público, bem como de ingresso na carreira de membros dos órgãos enumerados no artigo 128, inciso 1. Inciso 1 fala dos membros do MPU e os seus respectivos ramos, né? Inciso 2 fala dos Ministérios Públicos Estaduais da Constituição Federal, ou seja,
tanto o artigo 1º quanto o artigo 2º, nós já explicamos na aula da ementa, né? Vem comigo, né? A reserva de vagas que trata o caput será aplicada sempre que o número de vagas oferecidas no concurso público for igual ou superior a 3 vagas, né? Ou seja, este percentual de 20%, ela vai ser aplicada quando a quantidade de vagas for igual ou superior a 3 vagas. Por exemplo, o concurso público tem a previsão de apenas 2 vagas, né? Se traz a previsão de 2 vagas, está fora da obrigatoriedade da Resolução 170 do Conselho Nacional do Ministério Público, né? Professor, cadastro de reservas também está fora. Então é de 3 para cima, né? Ótimo, né? Vem comigo. Parágrafo 2º. O que diz o parágrafo 2º? O parágrafo 2º vai ser a fórmula do arredondamento, porque ele fala 20%, né? No mínimo 20%, né? E se for um número ímpar, vai dar o quê? Vai dar uma fração. Vem comigo, vamos ver essa regra de arredondamento aqui. No caso de aplicação do percentual estabelecido no caput, de 20%, no mínimo em número fracionado, este será elevado para o primeiro número inteiro subsequente em caso de fração igual ou superior a 0,5%, igual ou superior a 0,5%, né? Ou diminuído para o número inteiro imediatamente inferior, em caso que a fração seja menor de 0,5, né? Professor, eu só entendo fazendo o número, cálculo, vem comigo, né? Tanto o parágrafo 1º quanto o parágrafo 2º do artigo 2º são Ctrl+C e Ctrl+V da Lei 12.990. Então vem cá, reserva de vagas, né? Vamos supor, em um concurso público, né, um determinado cargo, nós temos aqui, ó, 9 vagas, né? E o outro cargo, o outro cargo, nós temos aqui a quantidade de vagas, 11, né? Tá? O que acontece? Vamos aplicar aqui o percentual de 20%, para a gente ter uma aplicação, né? Vamos lá, 20% de 9, né? E aí, professor? Vem aqui, 20% de 9, segundo a minha calculadora, e claro que ela está correta, né? Nós temos aqui, ó, 1,8, né? E a outra, professor, vamos fazer aqui, ó, 11 vezes 20%, né? 2,2, aí. Aplicando o arredondamento, tá? No caso aqui, ó, é acima de 0,5%. Se é acima, ele vai ser o primeiro número inteiro subsequente, né? Ou seja, neste caso aqui, nós teremos o quê? 2 vagas reservadas para, no caso que for 20%, né? Portadores se autodeclararem negros. No caso aqui, ó, é menos que 0,5. Então, este caso aqui, ele vai ser o quê, ó? Ele vai ser também 2 vagas, né? Como é que vai ser o certame? O certame aqui vai ser 7 vagas, né? Para ampla concorrência e mais 2 reservadas. No caso abaixo, 2 vagas para ampla concorrência, 9 vagas para ampla concorrência e 2 reservadas para negro. Ou seja, o legislador aqui fez a questão aqui de regulamentar essa situação de fração. Bacana, 10, tranquilo, ok, né? Vamos lá. Assunto legal esse aqui, cara. Assunto gostoso, assunto que você tem que torcer, né? Se você assistir a minha aula da Lei 12.990 e depois assistir essa aqui, cara, você vai acertar as questões, com certeza, né? Artigo 3º, vem comigo, né? O que diz o artigo 3º, né? Artigo 3º, dispositivo novo, que está aqui nessa resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, que ampliou o conceito, né? Nós vimos que a legislação diz 20% para os cargos efetivos, tá? 20% para os cargos efetivos e 20% também para os cargos dos membros, né? Ponto final, tá aí, né? O que ele fala no artigo 3º? Não, nós podemos fazer uma afirmação desse conceito de inclusão social, né? Dessa justiça social. Então, os órgãos do Ministério Público estão autorizados, eles poderão, né, que eles estão obrigados, né, atribuir o percentual de reserva de no mínimo 20% para cargos em comissão, funções comissionadas e vagas para estágio, né? Parabéns para o Ministério Público, né?
Os órgãos indicados no caput do artigo 2º, quais são esses órgãos, né? Vem comigo, só para recordar, né? Ó, os órgãos são o Conselho Nacional do Ministério Público, o Ministério Público da União e seus respectivos ramos, né? E o Ministério Público, os Ministérios Públicos estaduais, né? Todos eles, né? Aqui o S aqui tem que ser um S pequenininho assim, pronto, né? Vem comigo. Instituir outros mecanismos de ação afirmativa, tá? Com o objetivo de garantir o acesso de negros a cargos do Ministério Público, inclusive de ingresso de carreiras de membro, bem como preenchimento de cargos em comissão, tá? Em cargos em comissão, função comissionada e vagas para estágio, né? Ou seja, uma ampliação para a aplicação, né? Detalhe, isso aqui só está na resolução, não está na lei 12.990 e pode ser objeto de prova. Para artigo 4º, vem comigo, né? A reserva de vagas a candidatos negros constará expressamente nos editais dos concursos públicos dos órgãos indicados no artigo 2. Bacana, né? Aqui tem um parágrafo, né, gente? Ó. Ok, parágrafo único. Os editais que trata o caput deverão especificar o total de vagas correspondente às cotas, evitando fracionamento prejudicial à política de inclusão. O fracionamento, nós já vimos aí, né, como é realizado, né? Artigo 5º, vem comigo, né? O que diz o artigo 5º, né? O artigo 5º é Ctrl+C, Ctrl+V também da lei, da 12.990. Ah, professor, quem que vai falar sobre a cor da pele de cada pessoa? É a própria pessoa. Então, isso aí, gente, é regra. Então, a própria pessoa vai fazer uma autodeclaração da sua cor da pele, tá? Então, isso que diz aí o artigo 5º. Então, a pessoa tem que fazer uma autodeclaração, tá? Se ele é negro ou pardo, né? Se ele é da cor, se é negro ou pardo, e a partir disso que ele poderá o quê? Concorrer às vagas, né? Poderão concorrer às referidas vagas aqueles que se autodeclararem negros ou pardos no ato da inscrição do concurso. Então, lá no ato da inscrição do concurso, ele já vai fazer o seguinte, ele já vai fazer essa autodeclaração, conforme o quesito de cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Então, é o IBGE que vai definir, tá certo? Então, é o IBGE que vai definir aqui qual que vai ser aí, qual que é o quesito de cor e raça. Por quê? Porque o IBGE é o estudo aí que é o órgão responsável de geografia que vem estudar todo o nosso povo e nossa raça, né? Bacana? Vem comigo. Parágrafo 1º, né? A autodeclaração terá validade somente para o concurso público aberto, tá? Somente para aquele, não podendo ser estendida a outros certames. Então, cada concurso, uma autodeclaração, tá? Cada concurso. Vem comigo. Parágrafo 2º. Presumir-se-ão verdadeiras as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição do certame. Olha só, então é o quê? Claro, não pode partir da desconfiança, né? Então, ela é a declaração que da autodeclaração, ela é considerada como verdadeira, sem prejuízo da apuração da responsabilidade administrativa, civil e penal, na hipótese de constatação de declaração falsa, né? Olha aí, né? Então é o seguinte, se você se autodeclarar lá, né? Tá? Negro ou pardo, ele é considerado como verdadeiro, tá? Se apurar que essa declaração ela é falsa, a resolução diz, né, que a pessoa que fez isso vai responder administrativamente, no âmbito da própria administração, civilmente, se causou algum dano, com certeza traz dano aí, e penalmente na hipótese de declaração falsa, né? Então preste muita atenção, cara. Concurso público é muito fiscalizado, então tem que ter certeza. Parágrafo 3º. Os candidatos classificados que tiverem se autodeclarado negros serão convocados para confirmar tal opção. Opa, aqui tinha que estar, gente, ó, amarelinho. Serão convocados para confirmar tal opção. Não é o fato do cara chegar lá na
na inscrição do concurso, ele se autodeclarar, pronto, não, precisa de fiscalização. E a fiscalização, ela realmente acontece, né? Mediante a assinatura de autodeclaração nesse sentido, perante a comissão organizadora do concurso, que avaliará o candidato primordialmente com base no fenotipo ou subsidiariamente em quaisquer outras informações que auxiliem a análise acerca da sua condição de pessoa negra, né? Professor, por que tudo isso, cara? Isso aqui é o quê? É para evitar o espertinho, né, cara? É o espertinho. No Brasil, cara, nós temos que acabar com essa cultura de tirar proveito, né, cara? Tirar vantagem, né? Isso aqui é uma política pública de inclusão social para pagar o nosso débito com a comunidade negra no Brasil, né? E aí o cara quer se aproveitar dessa situação, né? Parágrafo 4º. O candidato não será considerado enquadrado na condição de negro quando? Tá? Quando? Primeiro, né? Quando? Primeiro, não comparecer à entrevista. Que entrevista é essa? É exatamente essa terceira aqui, que a comissão terá o quê? Que checar realmente essa declaração, né? O que mais? Não assinar a declaração. Lá ela vai ter que assinar perante a comissão organizadora, tá, da verificação do seu estado, né? E, finalmente, por maioria, os integrantes da comissão considerarem que o candidato não atendeu a condição de pessoa negra, né? Então ele vai passar por essa entrevista, ele pode ser reprovado, né? Vem comigo, ainda dentro desse artigo, parágrafo 5º. O candidato não enquadrado na condição de negro será comunicado por meio de decisão fundamentada da decisão. Então ele vai ser comunicado oficialmente por causa dessa decisão fundamentada, né? Por quê, professor? Se você está aí, né, nessa condição aqui, se fundamenta, você pode interpor recurso, né, um princípio constitucional. Então, cabe recurso? Cabe, parágrafo 6º. O candidato cujo enquadramento na condição de negro seja indeferido, tá, no caso do artigo do 4º e do 5º, poderá interpor recurso em prazo e forma a serem definidas pela comissão, que estará na onde? No edital do concurso. 7. Comprovando-se a falsa declaração, ao ferro dele, né? O candidato será eliminado do concurso. Bacana. E se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação de sua nomeação. Após procedimento administrativo, claro, né? Que tem que ter um procedimento administrativo para verificar. Aqui até para o que proteger, esse aqui é um princípio da democracia, né? Em que eles sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, né? Prof, quais sanções aqui? Isso aqui, cara, é um crime, né? É um crime lá previsto, crimes previstos no Código Penal. E também o quê? Ação de improbidade administrativa, né? Ok. A comissão designada para a verificação da veracidade da autodeclaração deverá ter seus membros distribuídos por gênero e cor. Olha que coisa interessante, né? Isso aqui é para dar o quê? Para dar transparência, credibilidade ao processo. Então, tem uma comissão para o quê? Para entrevistar o sujeito, entrevistar o cara, para realmente verificar se a sua autodeclaração procede. Por quê? Porque é um baita benefício isso aqui, né? E essa comissão, o legislador, fez questão que seja, né, membros distribuídos por gênero e cor, né? Ou transparência, né? Artigo 6º, desculpa. Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas a eles reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. Opa! Olha aqui, esse E é muito importante, né? Olha aí, também um dispositivo previsto na 12.990 de 2014. Prof, explica esse cara aí. Vou explicar para vocês. Vamos colocar o seguinte, né? O caso aqui, um concurso, ampla concorrência. Tá? E aqui, quantas vagas? 7 vagas. Como nós já fizemos o fracionamento, né? Vem comigo aqui.
e vagas reservadas. Tá? 2 vagas. Neste concurso aqui, a nota de corte foram 77 pontos. O que significa isso? O último classificado teve 77 pontos. Tá aí. Nesta outra aqui, pegou uma galera aí bom de estudo, tá? A nota de corte foi 82 pontos. Tá? 2 vagas. Vamos colocar aqui. O terceiro colocado no concurso teve uma pontuação de 80 pontos. O quarto colocado no concurso teve uma pontuação de 76 pontos. E aí, prof? Né? Tem que beneficiar. O cara aqui, ó, concorreu a negros. Ele rodou, tinha 2 vagas, né? Tinha 2 vagas, então foi aqui, ó, 80 pontos. Rodou, porque a nota de corte foi 82. Só que a nota de corte dele, se ele tivesse sido concorrido para ampla concorrência, ele entrava, né? Se não, ele vai entrar, porque por força do artigo 6º e também da lei, ele vai concorrer os 2, né? Aqui a palavrinha, né? Ele vai entrar aqui, tá? Ele vai ser aprovado, ele vai tirar um cara da ampla concorrência e ele vai entrar aqui. O outro não, o outro tá menos, ó. Tá menos, né? Tá menos do que a nota de corte da ampla concorrência. Tá fora o cara. Então ele vai para lá. Isso aqui é o efeito prático, tá? É o efeito prático do artigo 6º, né? Bacana, entenderam? Usei o mesmo exemplo da minha aula da lei 12.990, né? Ótimo, né? E agora, prof? Agora, a resolução do MP, ele ampliou este conceito, né? Tá? O que ele fez, né? Ele passou também o mesmo conceito das vagas para o quê? Candidatos portadores de deficiência. Além das vagas que tratam o CAPT, perdão, os candidatos negros poderão optar por concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, mesmo dispositivo, tá? Se atenderem essa condição. Só que aqui ele vai ter que atender a condição de deficiente, de acordo com a sua classificação no concurso. Então, ampliou mais ainda, né? Tá? Vem comigo. Parágrafo 2º. Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para o efeito do preenchimento das vagas reservadas para os negros, né? Então, naquele caso, o cara, né? Ele sai do negro de 80 e conta lá. E vai chamar o próximo, lá, tá? Então, isso que está dizendo. Ele ia chamar 1, 2, 3. O cara que estava ali, por exemplo, que eu dei, né? O que acontece? Eu coloquei 4 casos, não foi? Lá de negros, né? O cara passou com 82, era o último. Então, o primeiro, o segundo, o terceiro vão sair da vaga de negros e vão para a ampla concorrência. Então, o cara do 4ª posição seria chamado. Isso aí. Os candidatos negros aprovados para as vagas a eles destinadas e as reservadas às pessoas com deficiência, convocados concomitantemente para o provimento dos cargos, deverão manifestar a opção por uma delas. Então, o cara passou nas 2, né? Tanto de negro quanto de portador de deficiência. Então, ele vai manifestar uma dessas vagas, né? Ok, tranquilo, né? Parágrafo 4º. Na hipótese que trata o parágrafo anterior, caso o candidato não se manifeste previamente, serão nomeados dentro do número de vagas para negros, né? Ok, né? Na hipótese de o candidato aprovado tanto na condição de negro quanto na de deficiente, se convocado primeiramente para o provimento da vaga destinada ao candidato negro, ou optar por essa hipótese, aqui ele vai optar, fará jus aos mesmos direitos e benefícios assegurados ao servidor com deficiência. Professor, quais são esses benefícios, né? Esses benefícios são bastante claros, né? Bastante tranquilo, né? Por exemplo, ele vai ter que ter uma acessibilidade especial para o trabalho,
para poder desempenhar. Então ele vai ter direito a isso também, a essa acessibilidade. Bacana? Vamos lá. Artigo 7º. Em caso de desistência de candidato negro, aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro posteriormente classificado. Isso aqui é seguir o benefício de ordem, né? Parágrafo único. Na hipótese de não haver candidatos negros aprovados, em número suficiente para que sejam ocupadas as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para ampla concorrência e serão preenchidos pelos demais candidatos aprovados, observados a ordem de classificação do concurso. Tranquilo, né? Então ele vai para ampla concorrência, né? Artigo 8º, vem comigo, estamos terminando aqui já essa aula, né? A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e proporcionalidade, que consideram a relação entre o número total de vagas e o número de vagas reservadas a candidatos com deficiência e a candidatos negros, né? Isso aqui tem tudo. O que é isso aqui? É a fórmula de aprovação, de convocação, né? Por exemplo, tem 10 candidatos aprovados, 2 de negros, por exemplo, né? E 10 aí, e 8, aliás, de ampla concorrência, né? Abriram 6 vagas. Vai chamar primeiro o quê? Aí vai chamar primeiro, vamos chamar 4, né? 4 ampla e 1 negro. E assim por diante, né? Assim que funciona o critério da proporcionalidade, né? Ótimo, né? Vem comigo, né? Artigo 9º, último artigo dessa resolução, ela traz uma prerrogativa muito interessante, né? Essa resolução aqui tem um efeito limitado no tempo, tá? Essa resolução entra em vigor na data da sua publicação e vigorará até 9 de junho de 2024, né? Por quê? Porque é o término de vigência da Lei 2.990, né? É uma política pública que tenta resolver esse problema da sociedade de forma temporária, né? Olha aí. E também tem a resolução do CNJ 203 que fala isso. Então, essa resolução ela vai até o dia 9 de junho de 2024, né? 2024. Essa resolução não se aplicará aos concursos cujos editais tiverem sido publicados antes de sua entrada em vigor. Brasília, DF, 13 de junho de 2017, Rodrigo Janot Monteiro de Barros, né? Ex-procurador-geral da República, né? Teve uma atuação importantíssima para o nosso país. Pronto, tá pago aí a resolução 170 para a galera, né? E sempre eu trago uma mensagem. Eu trouxe uma mensagem aqui de um cara que eu sou fanzaço da arte dele, Kurt Cobain, né? Para quem não conhece Kurt Cobain, ele era o líder de uma banda de rock muito famosa dos anos 90, chamada de Nirvana. Talvez muitos de vocês não tenham nem nascido ainda. Mas ele era líder dessa banda do Nirvana, cara. Tá? Líder, um som maravilhoso. Para quem quer aprofundar desse assunto, vai lá, coloca lá acústico, porque eu acho que é o acústico do Nirvana, foi a sua melhor obra, né? Que ele conseguiu. O acústico da MTV, né? Nirvana lá, que é muito violão, cara, muito bom, muito legal, né? E esse cara, aos 27 anos, ele morreu, né, por overdose, cara, infelizmente, né? No auge da carreira, na época, era uma das bandas pop aí, de rock aí, mais famosas do mundo, com certeza. E o que ele fala? Você vê que ele já tinha problema, né? Cresci de um modo muito isolado. Tornei-me antissocial, não gosta de pessoas. Cara, e foi, né, cara? Um líder de uma banda internacional. Comecei a compreender a realidade do universo em que vivia, que tinha muito pouco para me oferecer. Então, aquele mundinho pequeno. Não encontrava amigos de quem gostasse, que fossem compatíveis comigo, ou que gostassem esse deixou, né? Deve ser do meu jeito, alguma coisa assim, né? Tá aí. Vale a lembrança do Kurt Cobain, do banda do Nirvana. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique like.